Hoje eu quero dar início a uma nova série de mensagens com vocês. Desde ontem a experiência tem sido extraordinária. Serão vários domingos onde vamos falar sobre esse tema. Eu já passei por isso. Obviamente que não se trata apenas de compartilhar experiências pessoais, longe. É aplicando a experiência de Jesus. Porque Ele se fez homem. E muito do que você e eu passamos, Ele já passou. Então, por semanas, vamos estudar isso. Vamos aprender sobre coisas da vida e o que Jesus fez para passar por cada uma dessas situações. Eu quero convidar você, neste momento, a orar comigo. E vamos pedir ao Senhor direcionamento, sabedoria para estes instantes de meditação na palavra dEle. Toda honra e glória nós tributamos a Ti, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Já celebramos o Teu memorial, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, pagando um preço que para todo ser humano é impagável. E o Senhor fez isso por amor. Muito obrigado. Nós nos reunimos neste final de semana, como corpo, família, como igreja, amor e cuidado, para Te bendizer, Te cultuar, Te adorar, obedecer a princípios. Mas é impossível adentrarmos num momento como esse de culto e sairmos igual, porque a Tua presença manifesta, ela simplesmente nos impacta. E o Senhor já está falando conosco desde o momento em que dispusemos nossos corações a estarmos aqui. Agora eu oro para que de uma forma extraordinária continue movendo, falando, não só nós que estamos aqui presentes, mas aqueles que estão também presentes, mas online, acompanhando pela região, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor. São tantas pessoas, tantas famílias. Eu oro para que todos nós sejamos alcançados agora pelo poder da manifestação da Tua graça, presença e a autoridade da Tua palavra. Me esconda atrás da cruz de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Teu Filho cresça, que eu diminua. É a oração que eu faço com toda a minha fé, no nome forte e poderoso de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Texto base da nossa série de mensagem encontra-se em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, que diz assim: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que texto extraordinário! Que texto incrível! Sabe, nós muitas vezes falamos, o fulano era tão bacana, mas ele mudou demais. Porque o poder corrompe as pessoas. Não, poder não corrompe ninguém. Poder revela. Vou repetir. Poder não corrompe, o poder revela. O que já é, o que está. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, mas abriu mão de seus atributos e se tornou um de nós. E depois que ressuscitou, reaveu seus atributos. E é agora sobre esse Jesus glorificado que o autor, a carta aos Hebreus, se manifesta dizendo: este sumo sacerdote, o Filho de Deus, Jesus, não é como os imperadores da terra. Não são como aqueles que quando alcançam cargos, simplesmente se esquecem dos demais. Ele tem todo o poder,
abriu mão por determinado tempo, se tornou um de nós, e tudo isso com o propósito, o objetivo de nos resgatar e de nos salvar, para dar a sua vida por nós. E quando reaveu os seus poderes, estando lá, intercede por nós. E a base do texto diz: por isso que temos esta confiança diante do trono da graça. Não é alguém que vai virar as costas, é alguém que vai olhar para você e dizer: eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Que incrível, incrível. Por isso, esta série, eu já passei por isso. A grande verdade da série, ela é bem simples. Jesus não apenas entende sua dor, ele venceu a sua própria espera. Jesus venceu a sua própria espera. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E seja qual for a dor que você esteja enfrentando, Jesus entende porque já esteve lá. Esse é o resumo. Não é um Deus distante, é um sumo sacerdote que se compadece, é o que o texto acabou de falar. Ele não vê apenas sua luta, ele sente a sua luta, ele conhece a pressão, ele entende o peso de tudo isso, e por isso podemos nos aproximar, não de qualquer maneira, com confiança. Que confiança é essa? De que seremos atendidos, de que seremos compreendidos. O trono não é um lugar de condenação, mas de misericórdia e graça para quem se arrepende e se aproxima. Por isso que, para a nossa primeira mensagem, este é o tema da série. Então, como primeira mensagem da série, queremos falar sobre por que Deus demora tanto. Vamos falar a verdade. Quem nunca? Quem nunca no seu momento ali, tristinho, de ansiedade, frustrado, e foi conversar com Deus? Quem nunca soltou uma dessas? Por que está demorando? E aí parece que a gente ora dessa forma, e a impressão é que demora ainda mais. E aí a gente piora, a gente fala assim: é porque o Senhor não me ama, né? É porque o Senhor esqueceu de mim, né? Pois bem, vamos olhar para a vida de Jesus e procurar responder essa pergunta que muitas vezes ela teima em retornar. Por que Deus demora tanto? Um dos sentimentos mais desconfortáveis da vida é esperar. Esperar no trânsito, esperar na fila, esperar respostas, esperar um resultado. Mas uma das esperas mais difíceis é a esperar em Deus. É aquilo que você sabe que só Ele pode fazer. Só Ele é quem tem condições de fazer aquilo que você está aguardando. Mas aí, porque quando somos nós, a gente dá um jeito, né? Tem uma turma que gosta de furar fila, né? O pessoal quer dar um jeito. Mas quando a espera é de Deus, não tem como furar fila. Pode até alguns charlatões quererem, sabe, trazer algumas fórmulas mágicas. Faz isso aqui, faz aquilo outro. Dá uma oferta gorda aqui, que é isso aí vai fazer Deus fazer isso por você. Meu irmão, vai se dar mal. Não tem como furar a fila com Deus. Ele não é homem que se corrompe. Entender o porquê da demora faz inclusive teu coração se apaziguar. Mas calma, nós só estamos esquentando. Eu estou falando com você que já orou e ainda está esperando. Eu estou falando contigo que jejuou, você tirou café uma semana. E você falou assim: uma semana sem café. E nada, parece que piorou. Antes eu tinha mais clareza para resolver as coisas, mas agora sem a cafeína está mais difícil. Cadê o Senhor? Eu pensei que esse negócio de jejuar era fazer, o Senhor respondia. Sabe,
Esperar quando nós já fizemos tudo aquilo que podíamos fazer não é fácil, família, é difícil. E eu quero te dizer algo muito forte nessa manhã. Deus não responde à ansiedade. O Senhor responde ao propósito. Já começamos por aqui. Alguns estão esperando um casamento, outros estão aguardando a restauração do casamento. Outros casais aguardando por um filho. Pessoas esperando cura, outros chorando por libertação. E aqueles que pedem por provisão. Quanto mais o tempo passa, mais a pergunta cresce. Deus, o Senhor está ouvindo? Deus, o Senhor se importa? Deus, o Senhor está aí? Você já sentiu? Fala a verdade. Você já sentiu que Deus está demorando? Quem já? Quem levantou a mão ou não quer participar ou está mentindo. Porque eu acabei de falar que a série da mensagem tem a ver com aquilo que Jesus passou e ele não teve a mesma impressão que você e eu. Jesus já passou, ele entende. Jesus passou por isso. Jesus esteve nesse lugar. Ele sabia da sua missão. Ele sabia que veio para salvar. Ele sabia que veio para dar a sua vida. Mas mesmo assim, ele esperou 30 anos. Ou Deus não era poderoso para já poder mandar ele já pronto. Falou, isso aqui é o Filho de Deus, 3 anos de ministério, tal. E aí ele vai lá, dá a vida, se sacrifica. 30 anos! E desde quando novinho já dava show, hein? Uma vez ele ficou lá com os mestres da lei, a mãe com os outros filhos para cuidar, a Maria, indo embora no meio do caminho. Cadê Jesus? Estava lá. E quem estava de queixo caído, ouvindo a sabedoria da ainda criança, do ainda menino Jesus, os mestres da lei. Que menina é essa? Pois é. Mesmo assim, 30 anos. Não há nada, ninguém, nenhum parente, nem o pai, nem a mãe, nenhum apóstolo, ninguém tem nenhum registrozinho. Falou, palavras de Jesus, na sua adolescência. Ele curou um passarinho, quebrou a asa. 30 anos. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Esperando. Eu já assisti um filme muito tempo atrás sobre a vida de Jesus, esse de porta de quintal. Aí como se Jesus, aí a Maria convencendo Jesus a ser Jesus. Ele já era um jovem, e ele nessa crise, né, da juventude, para curtir a vida, e a Maria, não, mas você é o Filho de Deus, mas eu não pedi para nascer, sabe umas coisas ridículas? Ele era menino, ele já disse para Maria, ué, você devia saber que eu devia estar aqui cuidando das coisas do meu pai. Sabia quem era, sabia para que veio, mas esperou por 30 anos. E você reclamando porque tem 30 semanas, tem 30 dias. Fala sério. Porque Deus demora tanto? João capítulo 2, versos 1 a 4 diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? Minha hora ainda não chegou. No Evangelho de João, a expressão relacionada à ideia de que ainda não chegou a minha hora aparece de forma progressiva. João ele constrói a teologia da hora, mostrando que Jesus ele seguia o calendário do Pai. Jesus não se movia pelo calendário da terra, mas pelo calendário do céu. Há 4 vezes diferentes somente no Evangelho de João, em que Jesus diz, ainda não chegou a minha hora. Entenda, Jesus nunca foi guiado, controlado pelas circunstâncias. Ele sempre foi guiado pelo tempo do Pai. Diga amém a isso. Quando Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, imagine você no casamento, está ali a Maria, os apóstolos, alguns discípulos de Jesus, Jesus está ali,
o filho não acabou o vinho. Falou assim, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Pedrão cutuca o João, falou, rapaz, e aí? Sei lá, não te mete, isso é coisa de mãe e filho, deixa lá. Fica na miúda, o que vai rolar? Não sei. Me impressiona, porque nessa tensão a Maria não discute. A Maria não começa, é assim que você retribui? Te carreguei 9 meses aqui, fui caluniada, falaram que eu tinha assado o bolo antes do tempo, falaram um monte de coisa. É assim que você retribui? É assim que você ama a tua mãe? Não. Ela não discute. Ela não fica argumentando. Ah, mas bem que podia ser agora. Já faz 30 anos, já não vi nada acontecer. Ai, a Maria só dá uma boa palavra. Ela diz assim, tudo que ele falar é só obedecer. É um bom conselho para quem está esperando em Deus. O nosso problema é que queremos argumentar e discutir com aquele que é Senhor e Criador do universo, quando na verdade poderíamos e deveríamos nos submeter e perguntar: como? Para quê? Eu hoje dou mentoria para empresários. Eu tenho uma masterclass onde eu durante o ano dou uma mentoria para eles. E uma das coisas que eu aprendi com um dos maiores líderes que eu conheci, pessoalmente, hoje, na atualidade, John Maxwell. Eu estive em Brasília certa vez, passamos um dia juntos. Ele teve palestras abertas, participei das palestras, mas eu tive tempo de mesa. Eu almocei com ele, jantei com ele, ficamos juntos lá na casa do bispo J.B. Carvalho, conversando, falamos de tantas coisas. Me contou das experiências dele com presidentes americanos, Casa Branca, foi uma coisa incrível. Mas uma das coisas que mais me marcou na vida de John Maxwell foi um conselho que ele deu. Ele falou assim, saiba fazer perguntas. Saiba fazer perguntas. Quando você estiver perto de alguém com grande experiência, um líder que se destaca, alguém que você admira, saiba fazer perguntas. A grande questão é que quando eu falo que temos este livre acesso ao trono da graça, ao invés de fazer as perguntas certas, destilamos nossas murmurações. E tudo isso porque não sabemos esperar. Se você tiver uma oportunidade com um grande líder como este, vamos colocar o próprio John Maxwell, e você tendo um tempo de almoço com ele, você vai ficar fazendo o quê? Reclamando? Perguntando por que as coisas não dão certo para você? Não são estas as perguntas. Não são estas as perguntas. Há uma razão maior. Maria não discute, Maria não argumenta, porque fé não exige explicação, fé exige obediência. E você não está numa masterclass hoje, você está num culto evangélico, e um pastor está compartilhando a palavra para você. Existem coaches, existem conselheiros, existem tantas coisas, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está querendo explicação para tudo, para tomar a decisão se vai crer ou não em Deus, se você quer uma razão lógica para poder decidir se vai render-se ou não a Jesus, você não entendeu nada. Não é por aí. Porque você hoje, agora, eu não sei como você chegou, eu não sei como você está, quem me assiste, se você já se rendeu a Jesus ou não, se você está vindo à igreja pela primeira vez ou não, se você, não sei, não conheço a tua vida. Mas deixa eu te dar um bom conselho, de irmão. Agora mesmo, antes da mensagem terminar, tome uma resolução e uma decisão. Eu não saio daqui sem me render a Cristo. É horrível esperar. Tem perguntas que eu não enxergo resposta. Existem coisas que a minha mente limitada humana não consegue compreender. Mas eu vou aceitar o desafio desse bispo aí. Eu vou me render a Jesus. Quem te convence não é o homem. Quem te convence é o Espírito Santo.
E eu me comprometo no final desse sermão, te dar a oportunidade, inclusive, de manifestar publicamente a tua fé, registrando e selando esse momento único na tua vida, que vai transformá-la em antes e depois de Jesus. Que conselho extraordinário da Maria. Que mulher de Deus. Que mulher abençoada. Faça tudo o que Ele disser. Mas, eu sei, você ainda continua com algumas perguntas do tipo: e onde está Deus? E por que Ele não está fazendo nada a respeito? Só está vendo aí, bispo? Olha para a nação brasileira. Olha os escândalos. Olha toda essa corrupção. Cada enxadada é um tolete de minhoca que sai. É muita injustiça. Olha o que está acontecendo. Você está acompanhando? Você viu lá em Minas Gerais quanta gente morrendo? Coração aperta. Coração aperta. Pessoas querendo fazer o bem, outras tentando impedir as pessoas de bem fazendo o que estão fazendo. E não é só isso. Lá no Oriente a guerra começou. Você está sabendo disso? Ou está só vendo o vídeo do TikTok? Começou guerra já. O mundo está em guerra. Não adianta, eles que se explodam. É lá no Oriente, lá no meio do deserto. Vivemos num mundo globalizado. O que acontece na China interfere no Brasil. O que acontece no Brasil mexe no Oriente. E agora o Irã foi atacado. Estados Unidos entrou. Israel, o líder daquela seita demoníaca, foi exterminado. Mas agora começa. O Iraque já demonstrou apoio ao Irã e já estão bombardeando, inclusive Abu Dhabi, bases americanas. Já teve drone do Iraque sobrevoando o califa. Foi abatido, já foram para derrubar o maior prédio do mundo. Ah, mas isso é lá, não é aqui. O preço do petróleo já começou a subir, meu lindo. E você acha que não te interfere, que não tem nada a ver contigo. Já passou de $70 o barril. Se passar de 100, você vai ver quanto você vai pagar na gasolina daqui a um mês. Para quanto vai o teu gás daqui a um mês. O Brasil, que já falava, o Banco Central em baixar a taxa de juros por conta da guerra, já está suspendendo. Já não vai ter baixa dos juros, vai continuar com juros altos. A guerra está lá, mas pode esperar, a inflação vem. E estou dizendo isso por quê? Porque a pergunta surge de novo: então cadê Deus nesse negócio? Se Ele poderia fazer, se Ele pode evitar, se Ele pode impedir, por que não faz? Uma outra pergunta muito interessante surge: o que Deus está fazendo enquanto eu estou aqui esperando? E a turma que tem a visão de Deus Papai Noel, sabe aquele velhinho de barba comprida, sentado numa nuvem bem aconchegante, cheio de anjinho tocando harpa para ele, meio assim sem saber o que está fazendo, sem o que eu vou fazer hoje. Então essa turma que não tem noção, que não sabe, não entende. Eu quero trazer alguns argumentos para você aqui nessa manhã. Alguns, para ser exato, 3. Você está comigo aqui? Amém. Então, eu quero primeiro responder isso daqui. O que Deus está fazendo enquanto você está esperando? Você e eu. Isaías 64, verso 4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha para quem? Para quem está esperando nele. A boa notícia é que enquanto você espera, Deus está trabalhando. O que Deus está fazendo? Diga, Ele está trabalhando. Enquanto você está esperando e confiando em Deus, a Bíblia diz que Ele está ativo, Ele está trabalhando de maneiras que você nem imagina.
Enquanto você espera, Deus está te ensinando a confiar nele. Bispo, por que a impressão de que demora tanto? Por que a impressão de que Deus está demorando? Bem, eu tenho algumas respostas. A primeira delas é que Ele pode estar trabalhando na sua bênção. Às vezes, aquilo que você pediu ainda não está pronto, nem preparado para você. Mas vou trazer uma segunda resposta que, na verdade, é onde eu vejo o Senhor mais se dedicando. É que Ele pode estar trabalhando em você. Ou talvez você ainda não esteja pronto para receber aquilo que você pediu. Tem gente pedindo dinheiro, tem gente pedindo influência, mas Deus percebe que você não tem maturidade para lidar com tudo isso ainda. Deus quer moldar o seu caráter antes de aumentar a sua influência. Deus quer fazer algo em você para preparar seu caráter para aquilo com que Ele quer te dar. Porque bênção fora de tempo vira peso. Você entendeu isso? Deixa eu fazer daqui para lá agora. Bênção fora de tempo vira peso. A unção é perigosa. A unção é perigosa. Talvez você fique com uma interrogação ainda. Como é que uma bênção pode ser peso? Mas como assim? Falei, tem uma argumentação tão errada hoje, inclusive tomou as igrejas, sobre armamento. Porque não pode, porque arma é do diabo, não sei o quê. Porque é perigoso, porque tira vidas e papapá. Mas vamos deixar isso para um outro dia. Vamos deixar essa discussão para um outro dia. Vamos só usar uma linha de raciocínio. Vamos supor que um camarada mal intencionado, objetivo, matar o maior número de pessoas que ele quiser. Vamos supor, certo? Se eu fosse essa pessoa, e se o meu objetivo é matar e tirar o maior número de pessoas, quero fazer um estrago, eu não ia procurar uma arma. Ia limitar demais. Eu ia pegar um carro. Ia esperar um ajuntamento. Hoje não está tendo aí? Ajuntamento em prol do fora não sei quem? Não está tendo? Põe primeira, segunda, dou uma embalada, terceira, piso fundo e miro bem no aglomerado assim, ó. Quem mata mais? Um homem com um revólver na mão ou alguém com um carro? Com um volante segurando? A grande questão onde eu quero falar é que existem bênçãos porque você usa carro. É bênção para você ter o carro? O meu é. Nunca me passou pela cabeça usar o meu carro para tirar a vida de ninguém. Quando as minhas filhas fizeram 18 anos, elas tiraram carta e a preocupação sempre foi maturidade, sabedoria, porque essa bênção, se não souber usar, causa estrago. Então, chamei meu querido Reinaldo Borges, faça o melhor seguro que você puder, por favor. Eu dei um palio velho para a Karen a primeira vez. Ele falou assim, o palio nós arruma, qualquer arame conserta, nós está ali. Mas se ela bater numa BMW, eu estou lascado. Então ele fez um seguro, baixinho para o palio, mas um valor alto para terceiro. E a instrução era, ande devagar. Falou, durante 1 ano você está proibida de ficar mexendo no rádio. Escolha a música que você quer antes de sair. Depois que você saiu, por 1 ano você está proibida. Qual que é o meu objetivo? Eu sou chato? E eu falei assim, e ande devagar, porque se bater é só prejuízo físico. Lata a gente conserta. Tem massa corrida, tem tinta. Agora, atropelou alguém, tirou a vida de alguém, acabou. Ou seja, carro é uma bênção.
mas você precisa de maturidade. Um carro na mão de um inconsequente é um peso, é uma desgraça. Parece um exemplo tão besta, não parece? Mas você faz a mesma coisa com Deus reclamando que está demorando demais. Você está no futuro já? Você conhece o futuro por acaso? Nem eu, mas Ele está. A questão é se você é maduro o suficiente para falar: Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Se não for para ser bênção, não quero. Quer dizer, minha carne quer, eu quero muito, eu quero agora. Mas assim, o Senhor sabe o que é melhor. Essa é a grande questão. Eu vou falar só mais uma vez. Bênção, fora do tempo, é peso. Nesse tempo eu ainda posso te responder o porquê da demora dele, que talvez ele esteja trabalhando a construção da tua identidade nesse momento de espera. Períodos longos de silêncio desenvolvem uma regulação emocional, uma estrutura interna, profundidade espiritual. A gente enxerga isso na neurociência. Repetição de prática forma circuitos estáveis. Falávamos hoje isso no café da manhã. Eu, Karen e Ana. Disciplina na espera cria identidade sólida. Ou seja, guarde isso. O que você faz repetidamente enquanto espera se torna quem você será quando a porta abrir. Você não pode esperar parado. Você espera em movimento. Você continua fazendo. Porque aquilo que você faz de forma repetitiva é aquilo que você será quando a porta abrir. E quando a porta abre, tem pessoas que surfam a onda e tem pessoas que continuam ali na porta porque não se prepararam. E qual foi o tempo de preparo? O tempo de espera. Talvez Deus não esteja atrasado, talvez Ele esteja protegendo você de uma versão imatura de você mesmo. Ontem à noite eu falava algo, e antes que você fique nervoso, bravo comigo. O bispo está se achando, me chamando de imaturo. Dá um sorriso, deixa leve, não entrega, não se entrega assim fácil, né? O pessoal vai perceber. Você fica emburrado, cruza o braço, aí todo mundo fala: o cara pegou, hein? Pegou. Sentiu. Escute, a vida, ela é um espiral, é um círculo. A vida é assim. Mas não vários. A proposta que eu vejo da parte de Deus para você e para mim é que você entenda o espiral ascendente. Mas quando eu começo a analisar a vida, nem vivi tanto assim, também não vivi tão pouco, eu percebo este fato cíclico da vida que constantemente, coisas que vão se repetindo. Parece que eu já passei por isso. Quem já teve essa impressão? Mas de novo essa impressão. Só que existe uma diferença. Aqueles que não saem do lugar e andam em círculo, e você não é ratinho de laboratório para ficar. Não, a vida é um espiral ascendente. E nesta ação cíclica, às vezes você vai passar por momentos onde parece que são semelhantes. Sim, mas você está um nível acima. Porque na experiência anterior de espera, você passou pela pressão, pela prova, se fortaleceu e continuou. Só que quando você deu a próxima volta, você está no patamar de cima. Faz sentido isso para você? Ou seja, estes momentos de espera são essenciais, onde Deus está trabalhando e construindo este caráter de identidade nosso para a próxima fase. Eu me vejo hoje à frente de tantas pessoas, liderando tantas pessoas, e passando por problemas que são cíclicos, desde quando eu comecei. Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas. Só que agora, conforme me submeti à espera, me submeti às pressões, me submeti...
muito mais preparado, inclusive, para capacitar outros que estão iniciando. Esse é o propósito, esse é o objetivo. A gente olha para a vida de Paulo, quando ele se converte, ele poderia sair por aí gritando: eu fui chamado pelo próprio Cristo, foi Ele que apareceu. Fiquei a pé cego um tempo, mas aí pode perguntar para o meu homem que orou por mim, que o milagre aconteceu. Meu irmão, Paulo ficou 10 anos, alguns comentaristas dizem que ele ficou de 10 ou mais de 10 anos, quietinho, na surdina. Ele ficava só construindo tenda. Você olha para as suas cartas, você olha e lê o livro de Atos, parece que a coisa é tão assim, irmão, né? Tipo, bora, pega meu sapato, descende, estou indo, amanhã, meu pastor não me entende. Não, irmão, Paulo se converte, chamado pelo próprio Cristo, e fica pianinho, esperando Deus trabalhar o caráter, a maturidade e a identidade dele. Até que o próprio Deus abriu portas e o levou para o centro da vontade dele. Diga amém se você está comigo hoje de manhã aqui. Deus não tem pressa em usar alguém publicamente que Ele ainda está formando no secreto. Mania que esse povo tem de ficar falando, porque Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Daqui a pouco eu vou falar um versículo, vou explicar melhor isso aqui. Deus tem pressa. Como é que pode o dono do universo, como é que pode aquele que é senhor do tempo estar com pressa? Não faz sentido, não tem nem lógica. Mas como eu ouço o pastor falando isso? E eu vejo muitas vezes esse contexto sendo utilizado fora do contexto, só para poder botar um aguilhão no teu rim para fazer as coisas. Bora. Não, irmão, se você não quer evangelizar, se você não quer contribuir, se você não quer viver a nova vida em Cristo, meu irmão, que deve te constranger a fazer é o amor do Senhor por tua vida, que te resgatou quando você não era nada, que te resgatou quando era um pecador miserável. É o que Paulo diz. Ai de mim se não pregar o evangelho. Agora não sou eu, irmão, que vou ficar com um aguilhão no teu rim, te cutucando. Deus tem pressa, Deus tem pressa. As pessoas vão morrer, a culpa é tua. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Agora, ai de mim que fui alcançado pela graça, porque alguém pregou para mim. Como eu não vou falar? Como eu não vou agir? Como eu não vou contribuir? A argumentação é outra. Horas. Mas ele não vai usar publicamente uma pessoa que ele ainda está formando essa pessoa no secreto. E a pergunta é, como é que está o teu secreto com ele? Mas o culpado é o pastor que não te dá oportunidade. Minha segunda argumentação contigo é que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas quando chegou o tempo certo, diga tempo certo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho. Então tem o tempo certo, então tem. Tem. Quando chegou o tempo, você achar mesmo que Deus está sob pressão? Está de brincadeira. Não, então tem gente, meu irmão, sei lá, acho que tem gente que vive no mundo da Disney. Tem gente que fala assim, na cabeça dele, ontem, a visão, ele fechou, ele imagina Deus no trono e falou assim, Jesus, você viu o Trump, que doido? Jesus, lá, o Netanyahu, Israel, atacando. Para que guerra? Jesus. Tem gente que tem visão de um Deus meio senil, que está surpreso com o que está acontecendo. Diga assim, há um tempo certo. Você não tem ideia como isso trouxe paz ao meu coração quando na minha maturidade cristã eu entendi que há um tempo certo. Porque sonho todo mundo tem, irmão. Visão todo mundo tem. Eu tenho visão de 10, 15, 20, 30 anos à frente. Eu aprendi, Deus me ensinou. Eu consigo olhar e vislumbrar o futuro. Eu não sei o futuro, mas eu vislumbro o futuro.
E às vezes as coisas parecem que demoram. E às vezes alguém que começou ao meu lado, deslanchou. O outro, aí eu olho e falo, Senhor. Aí quando eu tenho noção de que é um tempo certo, e que nem todo mundo tem a maturidade, eu falo, entendi. Obrigado, isso é livramento. Isso é amor. O Senhor é um Pai. Desde o jardim do Éden até o nascimento de Cristo, o mundo esperava por um Messias. Foi profetizado repetidamente, o Messias está vindo, o Messias está vindo. E geração após geração em Israel, a pergunta era, cadê o Messias? Por que está demorando tanto? Entre Malaquias e João Batista houve 400 anos de silêncio, conhecido como um período interbíblico. Olha isso aqui e veja. Nesses 400 anos, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Por 400 anos não houve revelação divina ao homem. Deus falava com seu povo por intermédio dos profetas. Malaquias foi o último. Depois, zíper, acabou. O próximo a receber revelação, isso se deu em 430 antes de Cristo. E no ano 30 de Nosso Senhor, ano Domini, o profeta que quebra esse momento de silêncio é aquele denominado pelo próprio Cristo como o maior de todos os profetas, João Batista. 400 anos de silêncio, 400 anos de espera. Aí você fala, não é possível, como é que pode? É nada. Isso pode parecer muito com aquilo que você está sentindo hoje. Você ora, busca, pede um sinal, mas parece que Deus está em silêncio. Como se não houvesse nada ali, como se Ele não estivesse te ouvindo. Agora preste atenção, se você não suporta o processo, também não vai suportar a promessa quando ela chegar. Precisa repetir? Está aí para você ler. Enquanto você está esperando, Deus está? Não, fala direito, senão eu volto a pregar. Eu volto para a introdução. Quando você está esperando, Deus está? Você precisa de sustentação para a promessa que está para chegar. Então, em Gálatas 4, há um tempo certo. Legal, Paulo, entendi isso daí, interessante. O que mais a gente pode entender? Bem, durante aqueles 400 anos de silêncio, o método socrático apareceu. O método socrático, vocês conhecem, é um incentivo às perguntas. O Antigo Testamento, durante os 400 anos de silêncio, foi traduzido para o grego. E não só isso, Alexandre o Grande conquistou o mundo. E o que tem a ver? Ele promove uma unificação da língua, uma única língua. Durante aquele tempo, houve algo no povo de Israel conhecido como diáspora. Quando os judeus foram proibidos de viver em Jerusalém, então eles se espalharam pelo mundo. Roma estava desenvolvendo estradas, rodovias por todo o império. Então olha que interessante, foram 400 anos de silêncio, mas Deus estava trabalhando. Pela primeira vez na história, a gente consegue enxergar três coisas que antecederam a vinda do Messias. Pela primeira vez na história, as pessoas foram encorajadas a fazer perguntas, e é nesse momento que Deus envia Jesus como a resposta perfeita. O caminho, a verdade, a vida. Todos tinham acesso ao Velho Testamento. A Bíblia na época era uma única língua. Pela primeira vez na história, as boas novas podiam se espalhar em uma língua comum, o grego, através do povo judeu e para todo mundo conhecido. Enquanto estavam esperando, Deus estava preparando tudo para a propagação do Evangelho. Para que quando o tempo certo chegasse, as coisas pudessem fluir. A dificuldade de esperar o tempo de Deus quando se está viciado em dopamina, que é o problema, né? Complicado. A dopamina é o hormônio da recompensa.
E esse tal vício em dopamina está gerando uma frustração espiritual no meio do povo de Deus, impressionante. A gente vive nessa cultura do Reels, likes, respostas rápidas, entregas em 24 horas, é mercado livre, se não for entrega full, nem compro. Eu quero agora. Pois é que isso acaba condicionando o teu cérebro a sempre aguardar uma resposta imediata. E aí, quando Deus não te dá uma resposta imediata, você interpreta isso como rejeição. Está viciado em dopamina, resposta rápida. Aí fica, Deus não me ama, Deus me rejeitou. Aí você olha para o vizinho, aí ele trocou de carro, você olha para o outro lá, casou, a outra lá engravidou, aí você fala, tá vendo? Com todo mundo, menos comigo. Eu quero chamar a sua atenção hoje não para a ciência, mas para a fé. A fé é a capacidade de continuar comprometido mesmo quando o teu cérebro quer desistir. Talvez você esteja lutando um pouco com relação à sua espera. Tem pedido que Deus responda a sua oração, isso está te consumindo. Eu vou falar mais uma vez, Deus tem um tempo certo. Nem cedo, nem tarde demais. Isaías 60, 22. Leia comigo em alta voz, por favor. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei que isso aconteça. Veja algo interessante. Algumas pessoas podem falar assim, mas você não falou que Deus não age apressadamente? Eu amo esse texto. A questão é você trazer este depressa para o seu tempo. Interprete o texto da forma certa. Porque no início está dizendo que na hora, e a hora certa é a hora. Então quando a hora dele chega, ele dá a ordem e dá o comando. A sua autoridade é tamanha que quando a ordem é dada, não pode postergar, tem que ser na hora. Então esse depressa não é no seu depressa, é no depressa de Deus. Eu estou mandando, faça agora. Manda a resposta para ele, manda o livramento para ele, manda a bênção para ela. Tal. Mas no tempo certo. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Guardem estes textos. Meditem nesses textos. Equipem seus cérebros com estas verdades. Sabe aquela hora que você quer desistir? Sabe aquela hora que parece estar demorando? Reprograme seu cérebro. Eu tenho uma última argumentação para concluir nessa manhã. Eu quero concluir, quero terminar. Mas eu peço, por favor, se você estava cochilando, desperte. Que eu deixei a cereja do bolo aqui para o final. A grande questão é o que fazer enquanto espero. Salmos 31, verso 15 diz, os meus tempos estão nas tuas mãos. Pensando sobre isso, me lembrei de Walter Mischel. Walter Mischel foi um grande psicólogo austríaco-americano, professor lá em Stanford e depois na Universidade de Colômbia também. Mas ele ficou mundialmente conhecido por seus estudos na área de autocontrole, personalidade e justamente essa questão de adiantamento, de recompensa. E ele confrontou a argumentação antiga de que caráter era algo fixo. Tipo assim, a pessoa nasce com... Não. Ele demonstrou que comportamento é altamente influenciado pelo contexto das estratégias cognitivas que são utilizadas. E o experimento mais famoso de Walter é o do marshmallow. Muito legal. Muito legal. Isso da década de 60, não é recente não.
é que as descobertas do Walter na década de 60 hoje tem comprovação científica por conta do avanço da ciência. E eu acho isso incrível. Então, o que ele fez? Ele pegava uma criança, num experimento, colocava numa sala, e aí chegava para essa criança e dava para ela num pratinho um marshmallow. E aí ele falava assim: você pode comer o marshmallow. A criança parecia um Rottweiler na frente de uma picanha, chegava a salivar assim. Ela já ia para comer, aí ele falava assim: se você esperar 15 minutos, você come 2. Isso aí. Então, o que foi observado? Algumas crianças esperavam, outras crianças não. Esse é um bom experimento para você fazer com seus filhos. Cezão, manda essa, depois você me conta aqui como é que vai. A Carol já não botou fé. Falei, já tem. Já... Antes de dar o comando. Então, a primeira observação foi essa. Umas esperavam, outras não. Qual foi a conclusão inicial? Crianças que conseguiram esperar apresentaram anos depois, porque foi uma pesquisa de longo tempo. E as crianças que esperaram apresentaram, no decorrer dos anos, melhor desempenho acadêmico, melhor regulação emocional, maior capacidade de planejamento. E a grande questão é o que está acontecendo no cérebro dessa criança. Embora o experimento seja comportamental, hoje, por conta do avanço da ciência, a gente entende um mecanismo neurobiológico por trás disso tudo, que está envolvendo ali o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Então, Reels, as recompensas imediatas, tudo isso vem para poder ativar a amígdala. Não a amígdala, não é na garganta, é no cérebro, que é ela que libera. Ela é ativada. E nesse circuito de recompensa, ela deseja, a amígdala ativada, ela vai fazer com que você deseje uma gratificação instantânea. Mas o córtex pré-frontal, ele regula os impulsos, e ele começa a projetar consequências futuras. Então esse experimento bobinho de marshmallow para criança, que o pessoal vai ler ou vai assistir o vídeo, dar risada, na verdade tem uma profundidade incrível. E aguarde, espere algo que eu vou te falar. Qual é a conclusão que a ciência descobriu? Esperar fortalece circuitos executivos. Autocontrole não é a ausência de desejo, é a capacidade de regular o desejo. E a descoberta mais profunda de Michel é que ele percebeu que as crianças que conseguiram esperar os 15 minutos, elas não eram mais fortes que as outras. Não, elas não tinham um QI maior. Não. Elas simplesmente utilizaram de estratégias cognitivas. Como assim? Palavra difícil? Não tem nada difícil. As que esperaram 15 minutos começaram a olhar para o teto. As que esperaram 15 minutos pegaram o marshmallow e começaram a fingir que era a nuvem. As que esperaram 15 minutos tiraram o olhar do desejo e começaram a cantar. Utilizaram de estratégia para aguardar, para esperar. Ele falou, cara, isso é incrível. Ou seja, elas mudaram a forma de pensar sobre a recompensa. A espera não é suportada apenas por força espiritual, e eu quero que você entenda isso aqui, por favor. A espera é sustentada por reinterpretação cognitiva, e é o que eu estou fazendo com você nessa manhã. As pessoas, eu sei que tudo é espiritual, mas o problema é que vocês só querem colocar a culpa no diabo. Não resisti. Porque o diabo é terrível. É o diabo. Eu falei, não é possível, irmão. Assuma a sua parcela de responsabilidade. Quando eu vou para a oração de Jesus, a oração intercessória dele,
Ele fala, não peço que os tires do mundo, peço que os fortaleça. Vai passar por aflição, vai passar por problema, vai ter que esperar. Sejam eles fortalecidos. E quando a gente fala muitas vezes sobre as crianças, olha aqui para mim, pai, mãe, falando isso com muito amor. Você pode falar assim, não tem nada a ver com a minha vida. Tenho sim. Você está aqui, você é membro da igreja, está debaixo da minha cobertura espiritual. E como pai eu vou falar. Falo porque amo. Sei que nós estamos na era digital. Não estou falando para que o teu filho, sabe, não pode ter acesso ao touch. Não, mas tudo tem que ter limite. Pelo amor de Deus, para de ficar colocando teu filho na frente da babá eletrônica. Teu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não pode ficar na frente de uma tela. E vai fazer pesquisa. Quem está dizendo isso daí são psicólogos renomados, psiquiatras renomados, cientistas renomados. Eu estou falando de artigo científico. Por quê? Porque essas crianças estão simplesmente ficando chapadas. Viciadas. Eu não acabei de falar que o diferencial das crianças que aguardaram foi o desenvolvimento cognitivo? Não acabei de falar isso? Crianças entregues às telas retardam o desenvolvimento cognitivo, ou muitas delas acabam inclusive com falha nesse desenvolvimento. Se você ama teu filho, sabe o que você faz? Dá trenzinho para ele, dá joguinho para brincar com manual, quadradinho com não sei o que, para montar, quebra-cabeça, dá isso para ele. Coisas que fazem barulho, pega uma bateria, vai fazer barulho, não tem problema, faz barulho, mas não dá tela. Mas dá tela depois com 5 anos, com tipo 10 minutos por semana, depois vai para 20 minutos por semana. Fica tranquilo que ele vai aprender a mexer. Ele não vai ficar para trás. Pelo contrário, o desenvolvimento dele vai... Agora a gente chega em casa. O filho quer atenção, não quer? O filho quer brincar, não quer? Mas você está sem paciência, né? Você tem 2 empregos, né? Você trabalha para caramba. Você... Aí você põe teu filho na frente do quê? Da televisão. Da tela do celular. Minhas filhas nunca tiveram o meu celular na mão para brincar. Não é porque eu escondo o celular não, porque elas têm a senha, minha esposa tem a senha do meu celular. Não, é porque isso aqui é um instrumento. Não tinha maturidade. Tinha que ter tempo de espera para poder usufruir. E nós estamos formando esses nossos filhos viciados em dopaminas e queremos que sejam adultos maduros que saibam esperar. Fácil chegar depois e criticar o que está acontecendo com esses adolescentes na internet. Nós estamos colhendo essa geração que plantamos. Vamos parar de pôr a culpa no diabo e assumir nossa parcela de responsabilidade? Olha aqui para mim, para fechar. Para fechar. Porque esse pastor aí parece mais coach, fica falando neuro, não sei o que, dopamina, blá. Estou dizendo tudo isso daí só para te mostrar que é o que Deus faz desde o Éden. Ele prometeu o Messias no Éden. Gênesis 3:15. Da tua semente, mulher, virá o libertador. Da tua semente virá o Messias que vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Aconteceu tem 2000 e poucos anos. E durante esse tempo, espera. Ele chega para Abraão e fala assim: você vai ser pai de uma grande nação. Pô, maravilha. Eu fico imaginando, depois de receber a promessa, Abraão abrindo a tenda da Sara, falar: mulher, Deus falou comigo. E que você faz parte da promessa. E vai uma, e depois no mês que vem, depois faz 1 ano. E fala assim: senhor, mas olha para a areia do mar, tenta contar. Não dá. Então, tua descendência vai ser assim: Sara, abre a tenda, mulher. Pai, não sei o quê. De repente, meu irmão, 100 anos de idade. Falou: rapaz,
Eu acho que aí a Sara falou assim, vamos dar o nosso jeito? Quem quer resposta rápida gera Ismael. Quem espera recebe o Isaac. Acabei de falar dos primos de Ismael. Estão lá, estão jogando bomba, estão lá. Vai ter colheita. Não quer esperar? Você é livre, faz o que você quiser, mas vai ter colheita. E não é só você não, as futuras gerações. Estamos colhendo da concubina da Sara. Deus vai deixar você fazer. Não vai deixar. Você é livre. Mas ele falou para Abraão, espera. Ele já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Quando Deus vem para Davi e fala, te escolhi para ser rei. Aquele menino recebe óleo na cabeça. O profeta / juiz Samuel fala assim, Deus te escolheu. Rejeitou Saul, escolheu você como rei. Aí o menino subiu na cabeça. Já largou a funda, foi procurar uma espada, foi peitar o Saul. Sai daí que Deus falou que é meu. Foi isso que aconteceu. O que Davi fez? O que sempre fez, cuidar de ovelha. Que Deus te fez promessas, eu sei. Eu sei. O que você não entende é que você só tem que esperar o tempo certo. Não está demorando. Só parece que está, mas não está. Treine seu espírito. Agora, 3 chances para o senhor acertar. 3 chances. 3 chances. Adivinha uma das coisas. Lembra que eu falei da amígdala? Resposta imediata. Córtex pré-frontal, que ajuda na regulação e projeto de futuro. Adivinha, dentro da nossa vida cristã, que Deus mandou a gente fazer, que mais ativa o córtex pré-frontal? Não está demorando. Ele só está caprichando na sua identidade. Mas como é que eu vou saber a hora certa? Meu irmão, nenhum anjo falou para o Davi, vai para lá que tem um grandão que tu vai derrubar. Ele foi para a guerra só para levar comida para os irmãos e para ser moleque de recado. Falou, me traz notícia para como seus irmãos. Ele foi lá para trazer notícia dos irmãos e levar uma comida para eles. Foi isso que Davi foi fazer na guerra. A única diferença é que quando ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre Davi. Ele continuou cuidando de ovelha, mas agora é cheio do Espírito. Ele é um menino de recado, mas agora é cheio do Espírito. Ele só está levando comida para os irmãos, mas ele é cheio do Espírito. E quando ele começa a ouvir algumas coisas, o Espírito que está dentro dele o impulsiona a fazer na hora certa. Coloque-se em pé, eu quero orar contigo nessa manhã. Você a partir de hoje vai trabalhar seu coração, sabendo que Deus tem um tempo certo. Só parece que está demorando, mas não está. Eu já vi tanta coisa, já passei por tanta coisa. Mas nunca vi o justo desamparado, como diz a palavra. Os que esperam no Senhor, Deus está trabalhando por eles. Espere nele. Ative a sua fé. Jesus já passou por isso. Ele não se moveu pelas circunstâncias, ele se moveu pela vontade do Pai. É o que você e eu vamos fazer e continuar fazendo. Diga amém a isso.
Bispo, então o que eu faço? Eu paro de pedir? Não. Continue pedindo. Pode ser hoje. Quem sabe o que faltava para você era essa palavra. Quem sabe era essa palavra. De repente é como que os teus olhos estivessem sendo descortinados. É como se começasse a fazer sentido. Quem sabe foi para esse momento. E o Senhor falou: agora você começa a estar alicerçado para a vinda dessa bênção, dessa promessa, essa resposta. E nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar pedindo, mas o teu coração a partir de hoje vai ser diferente. Deus tem o tempo certo. Então eu já sei, parece que Ele está demorando, mas Ele está trabalhando. E aí eu vou mandando esses comandos aqui. Quieto, Ele está trabalhando. A fé exige obediência. Deus está no controle. Quando você menos esperar, Golias está deitado na tua frente. Quando você menos esperar, estão colocando uma coroa na tua cabeça. Porque é Deus quem te honra. É Deus quem te levanta. Honrarei os que me honram, diz o Senhor. Então vamos continuar pedindo. Se é cura, se é livramento, eu não sei, o Senhor sabe. Quero dar essa oportunidade aqui para você. Eu vou te dar 1 minuto e nós já vamos orar e encerrar o culto dessa manhã. Mas você não pode ir embora sem antes ter esse tempo só seu com Deus. Quem sabe alguns vão ter que pedir perdão ao Senhor. Falava do que não sabia. Jó fez isso. Jó fez isso. Falou: Senhor, me perdoa. Eu falava do que não entendia, mas agora faz sentido. Tudo tem a ver com o teu amor. Eu vou aguardar, eu vou esperar. Me fortalece. Eu vou orar mais. Eu vou mergulhar nesse jejum de 40 dias agora de uma forma como eu ainda não estava mergulhado. Eu estou entendendo. E eu quero dar oportunidade a você de se render a Jesus. Seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. É Ele quem te capacita a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu estou aqui na frente esperando você. Vem para cá. Aleluia. Essa é a nossa convicção nessa manhã. Há de descansar porque Tu és Deus. Há de descansar porque sabemos que Tu és um Deus soberano que sabe de todas as coisas.
Pai, nós, em nossa natureza humana, nós assumimos, não é fácil esperar. É difícil, Pai. Mas Jesus, o Senhor já passou por isso. O Senhor sabe o que é passar por isso. E obrigado porque o Senhor mesmo disse que não nos deixaria órfãos. O Senhor derramaria do Teu Espírito sobre nós e nos capacitaria, nos consolaria. E nessa manhã te louvamos pelo derramar do Teu Espírito, pela forma como o Senhor fala conosco. Perdão porque às vezes em nossa fraqueza humana reclamamos, murmuramos e até duvidamos. Mas obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Há aqui pessoas mais experimentadas, há aqui jovens, há aqui adultos. São tantas as experiências, são tantas as interrogações, são tantas as esperas. Mas o Senhor tem um tempo certo para cada um deles. O Senhor tem uma resposta no tempo certo. E eu oro pela revelação dessa resposta sobre as vidas deles. Senhor, oxalá seja hoje o dia do sim. Seja hoje o dia da resposta positiva. Seja hoje o dia da formatura, onde a identidade formada se prepara para receber a bênção. Mas se acaso ainda for necessário mais alguns dias, meses ou até anos, que pelo Teu Espírito Santo haja fortalecimento. Haja, Senhor, um derramar da fé de forma sobrenatural, para que continuem, Senhor, esperando até que do alto venha a Tua resposta. Eu assim abençoo a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.